A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Irmã Edileuza Bispo. Moro na cidade do Rio de Janeiro, capital. Congrego nas igrejas Pentecostal Deus é Amor, na sede do Rio de Janeiro, na Rua Senador Pompeu, número 27. Hoje é glórias ao nome do Senhor. 15 de fevereiro, às 22h01. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero relatar um arrebatamento. Louvado seja o nome santo do Senhor, que eu estive da parte do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Exatamente no dia 27 de maio de 2018. Era um dia de domingo. Glórias a Deus. Nessa época eu dirigia a igreja. E todo último domingo do mês eu fazia adoração e louvor a Deus em santo jejum de 6 da manhã, 6 da noite, 12 horas de jejum e louvor, adoração a Deus, né? E nessa semana anterior, glórias a Deus, eu tinha, uma semana atrás, eu tinha feito 7 dias de jejum, mas 7 dias consecutivos, durante uma semana, sem comer e sem beber, que o Senhor tinha mandado eu fazer, glórias a Deus. E eu confesso em falar para os irmãos, que não queria fazer não, glórias repandachominasse, queria não, aleluia. Mas aí Deus revelou e foi confirmando com outras pessoas. E o Senhor falara na boca de um irmão a qual eu estava pregando em uma igreja. No final do culto, o irmão falou: ó, irmã, Deus está mandando dizer, se você não fazer o jejum que Ele mandou, Ele vai te colocar no leito. E aí eu falei para Deus: não, Deus, não precisa me pôr no leito por causa de comida não, eu faço o seu jejum que o Senhor está mandando. Aleluia. E esse jejum que Ele mandou fazer, o Senhor nosso Deus, de 7 dias sem comer e sem beber, glórias a Deus, quando Ele manda, Ele dá a graça à igreja. Não era pela minha vida espiritual, não era pela minha vida em partes alguma, mas simplesmente Ele mandou fazer pelas almas, para que o Senhor salvasse e alcançasse almas. Oh, aleluia! E eu fiz. Aí eu me lembro que eu comecei o jejum, né? E na quinta-feira eu terminava o jejum de 7 dias. E aí eu entreguei o jejum, aí fui me alimentando devagarzinho, né? Com Danone, água de coco, água mineral. Eu fiz uma sopinha de abóbora com inhame, né? Foi o primeiro alimento de sal que eu ingeri. Depois de um jejum assim, você tem que ir devagarzinho. E isso foi na quinta-feira. Me alimentei na quinta, na sexta, no sábado. Quando foi no domingo, como eu tinha estado de jejum durante 7 dias, nesse culto de ação de adoração de 12 horas, falei para os irmãos, vocês fiquem em jejum e oração, eu não vou ficar hoje de jejum não. E aí tá. E eu sabia que Deus ia me arrebatar, porque Ele já havia falado através de vários vasos e mostrado para mim mesmo. Mas eu imaginei que o Senhor Deus eu imaginei que o Senhor me arrebataria durante eu estivesse no jejum de 7 dias. E, amados irmãos, durante você estar em jejum prolongado, você não dorme, você cochila. Coisa assim de 10 minutos, 5 minutos, você acorda. Você tem que estar em oração constante. Você tem que estar, pelo menos eu fui assim. Eu tinha que estar em oração toda hora. Toda hora eu ungia minha cabeça. Eu sou uma pessoa que vivo na sã doutrina do Senhor. Eu não pinto o cabelo, eu não aliso o cabelo, eu não corto o cabelo, eu não faço sobrancelha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no santo jejum, quando deu 24 horas,
quando deu 24 horas, não. Isso, quando deu 24 horas que eu estava em jejum, me deu uma dor de cabeça tão forte, tão forte, tão forte, que parecia que eu ia morrer. E eu falava assim: Jesus, eu não vou entregar, esse demônio está derrotado. Eu prometi para o Senhor que eu vou fazer, eu não vou entregar. Se eu morrer, eu vou para a glória, eu tenho certeza, eu não vou entregar. E, amados irmãos, essa dor de cabeça durou 12 horas. Eu comecei com a dor de cabeça às 6 da manhã. A dor de cabeça só saiu 6 da tarde. E durante essa dor de cabeça, o Senhor falou comigo: minha serva, lava o cabelo, tira todo o creme de pentear do cabelo. E eu lavei o cabelo, tirei todo o creme de pentear, deixei ele no natural, sem creme de cabelo, sem óleo. E eu perguntei: mas Senhor, por que tirar o creme de pentear cabelo? O Senhor falou: porque creme de pentear é vaidade dos últimos dias. Não lhe é pecado, mas para buscar a minha face num santo jejum desse, é necessário que tire. E aí, 12 horas certinho de dor de cabeça, passou a dor de cabeça. E aí eu consegui fazer as primeiras 24 horas e fui para a segunda 24, para o segundo dia, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Até o quarto dia, pela misericórdia do Senhor, eu ainda conseguia pregar nas igrejas, né? Subia lugares de morro e conseguia pregar até 2 horas de pregação. Do quinto dia em diante, glórias a Deus, foi que eu não já saía mais de casa. Glórias a Deus. Mas não desmaiei, não apaguei, fiquei normal para a glória de Deus. Era muita oração e muito louvor, leitura bíblica, era o tempo todo buscando a Deus. Eu só deitava para descansar o corpo, né? 10 minutos, 15 minutos eu já levantava, não dormia não, só cochilava. Bendito seja Deus. Assim, e você, num jejum desse, você não dorme. Todas as pessoas que fazem jejum prolongado, pode perguntar para ele, não consegue dormir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí tá, como eu já falei, eu entreguei numa quinta-feira, passou quinta, sexta, sábado, domingo. Quando foi no domingo, bendito seja o nome santo do Senhor, eu, na adoração e louvor, na igreja a qual eu, aleluia, dirigia, né? E nesse domingo eu não fiz jejum. Falei: irmão, faça vocês, eu não vou ficar em jejum. E aí, amados irmãos, quando chegou a minha oportunidade, glórias ao nome santo do Senhor, eu fui arrebatada. Bendito seja o nome. Eu tava orando, apoiada na cadeira, por volta das 16 horas. E eu estava de joelho, e muito rápido eu me vi de pé na minha frente. Antes eu senti 3 pancadas no meu corpo. Aí me vi flutuando na minha frente. Eu não vi quem estava comigo, mas saí do meu corpo muito rápido, voando. Estava ao alto e tudo era treva, muito escuro, muita treva, muito rápido. Me vi num lugar. E tinha uma mulher. Glórias ao nome do Senhor. Eu vi uma mulher pelada, suspensa, tipo ao ar, e 3 ferros apoiavam ela. Um ferro na cabeça, outro na altura das costas e outro nos pés dela. E eu perguntei: que mulher é essa? Uma voz me dizia: é uma das bombagiras que ganha para segurar seu marido fora de casa. Glórias a Deus. Aleluia. Parando aqui um pouco o arrebatamento que Deus me deu, já faz 4 anos e 7 meses por aí que meu esposo está fora de casa. Glórias a Deus. Ele saiu de casa, glórias a Deus, foi morar com uma amante, uma macumbeira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas antes que os irmãos, aleluia, tirem conclusão precipitada,
Louvado seja o nome santo do Senhor. O meu esposo, ele não é crente, glórias a Deus. E durante muito tempo eu fiquei afastada, desviada. Rebandaravachurianda. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor pela minha vida. Eu fiquei 16 anos afastada do caminho do Senhor. Eu só ia na igreja para levar o dízimo, rebandominácia do Senhor. Durante 16 anos afastada, eu não conseguia ficar sem ser dizimista. Até afastada eu era dizimista da casa do Senhor. E quando eu comecei a voltar para o caminho do Senhor, o meu marido fingiu que aceitou, mas não aceitou. Ele queria aquela mulher pintada, de short, de calça comprida, que ia pro forró dançar com ele, né? Glórias a Deus, aleluia. E aí ele fingiu que aceitou e aí ele começou, né? Glórias a Deus, nunca tinha se comportado de maneiras assim como ele foi se comportando, ele deu para mentir e arrumou amante na rua, né? E nós sabemos que a mulher de Deus que vai morar no céu, ela não se comporta na cama com seu esposo como uma militriz, como uma prostituta. Há muitos há muitos aí pastores, glórias a Deus, pregando que o casal não tem problema, né? Glórias ao nome santo do Senhor, praticar sexo oral, né? Glórias a Deus, até mesmo o anal. E o homem e a mulher de Deus que é liberto em Cristo Jesus sabe que essa prática não vem de Deus. Sexo oral, anal é pro homem e pra mulher mundana, é pro homem e pra mulher que não tem uma libertação em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E aí meu marido achou alguém que fizesse, né, o que ele gostava, e por isso ele foi embora de casa. Glórias a Deus. É melhor eu ficar sem marido de que perecer e ir para o inferno. Quantas servas do Senhor têm se deixado o marido fazer dela prostituta para não ficar sem marido? Mas eu quero te dizer, minha irmã, que seu marido não é crente. Eu quero te dizer, meu irmão, que a tua esposa não é crente. Não ceda à vontade de Satanás, porque se o teu marido te desprezar, te abandonar, Deus vai tratar com o seu marido. Se a tua esposa te desprezar, te abandonar, Deus vai tratar com a tua esposa que te abandonou. E se for da vontade de Deus, no momento certo, o Senhor vai trazer o seu esposo de volta. Vai trazer a tua esposa de volta. E se não for o caso, Deus vai preparar, vai descer na sepultura, enfim, vai fazer a obra que ele tem que fazer. No meu caso, antes que meu marido fosse embora de casa, o Senhor já revelava que iria tirar ele de casa e depois de um tempo traria de volta. Ainda não voltou até a data de hoje, mas eu creio que vai voltar, porque Deus não fala para não cumprir. Bendito seja o nome santo do Senhor. E para mim é melhor eu aceitar meu esposo de volta e perdoar ele, de que não perdoar e ficar o resto da vida sozinha, ou até mesmo amargar o inferno por não liberar um perdão. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando ao testemunho, segura seu marido fora de casa. Ela está sendo castigada porque já foi derrotada. Falta a outra. Aí eu vi um grande cachorro, a cabeça dele muito grande, amarrado na corrente. Perguntei à voz, me disse: este é o demônio da prostituição. E babava muito. E vi um homem e uma mulher muito preto e muito magro e muito negro mesmo. Glórias a Deus. Os dois com rabo e um ferrão na ponta. A voz me disse: esses dois é o Tranca-Rua e a Bombagira, a Bombagira Maria Padilha.
Os dois trabalham para destruir os casais. Ele usa a mulher e ela usa o homem até destruir, se Deus não pôr as mãos. A separação. Esse demônio, ele trabalha nos lares, jogando seta na vida do homem e da mulher, tanto do homem que não é crente, como da mulher que é crente, enfim, tanto do casal crente como não crente. Esse demônio, ele atua para haver separação entre os casais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que o diabo, ele trabalha assim? Porque, amada igreja, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 16, ou é o contrário? Só um minuto. Glórias a Deus, amados irmãos. É Lucas, capítulo 16 e no versículo 18. Está claro, irmão, não tem jeito. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera. E qualquer que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, amados irmãos ouvintes que vai ouvir esse testemunho, há muitos pastores dizendo que em caso de prostituição, de adultério, que é o meu caso, meu marido me traiu, glórias ao nome santo do Senhor, né? Com o meu caso foi assim uma coisa terrível. O meu marido me traiu com apoio dos familiares dele. Meu sogro pastor da Assembleia de Deus e minha sogra diaconisa. Não estou falando isso, igreja, para denegrir a imagem das igrejas. Não, não, não. A Bíblia chega a dizer que os nossos inimigos estão na nossa própria casa, e é verdade, né? Eu sou casada direitinha com meu marido e uma certa feita Deus falou comigo: vai na casa da tua sogra. E eu falei: mas Senhor, ninguém lá gosta mais de mim. Depois que eu me casei com meu marido, saí do adultério que nós vivíamos amigado, glórias a Deus, aleluia, o povo lá na casa dele não gosta mais de mim. O Senhor falou: vai lá. E isso foi numa quinta. Quando foi na sexta-feira que eu estive na casa da minha sogra, tava lá meu marido dizendo que estava trabalhando no trabalho, que ele trabalhava de vigia de obra. Chegando na casa da minha sogra, tava meu marido com a amante que veio do estado do Rio de Janeiro. Minha sogra hospedou a amante do meu marido dentro da casa dela, ela sendo diaconisa, meu sogro pastor, aceitar uma imundície dessa. E eu fui lá, na hora que o Senhor mandou, o Senhor falou, eu falei: Senhor, vá na minha frente, para que eu não envergonhe teu nome. Como eu era uma mulher braba no passado, para quem não sabe, eu era ex-prostituta, né? Eu sou ex-prostituta, eu vim da prostituição. Eu era uma pessoa muito braba, andava com revólver, cheguei a furar, nunca cheguei a matar pela misericórdia do Senhor, mas cheguei a ferir pessoas, bendito seja Deus, aleluia. Andava armada, né? Glórias ao nome santo do Senhor. O inimigo me usava assim numa valentia terrível, glórias ao nome santo do Senhor. E eu não apanhava de ninguém, pelo contrário, né, igreja? E ali eu falei com o Senhor: vá na minha frente. O Senhor foi na minha frente. E a minha sogra e meu esposo, conhecendo quem era eu, falava assim para a amante: não fica perto dela não, glórias a Deus, cuidado com ela. E o inimigo falava assim na minha mente, né? Na casa da minha sogra, assim, tinha ao lado assim, estava em frente à pia de prato e tinha uma faca. O diabo falava assim no meu ouvido: pega a faca, mata ela, não perdoa não. Outra voz falava: não faz isso não, você agora é diferente. Entrou aquela guerra espiritual. O diabo falava de um lado: pega a faca, mata ela. O Espírito de Deus falava do outro lado: não, você é diferente, não faça isso. E eu dei ouvido ao Espírito de Deus e falei para eles: Deus vai tratar com vocês. Eu não vim aqui matar e nem matar ninguém, e não vim apanhar e nem bater. Eu só vim aqui porque Deus me trouxe para me ver a verdade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus vai tratar com vocês. E aí meu marido ainda voltou para casa. Isso, faltava um dia para mim fazer aniversário. Glórias a Deus.
Será dia 24 de julho, eu faço aniversário 25 de julho. Aí quando ele voltou para casa, quando foi no dia 27 de julho, 27? 28, glórias a Deus. Acho que dia 28 de julho, 3 dias depois do meu aniversário, 28 de julho, ele saiu de casa até o dia de hoje. Já faz 4 anos, né? E 7 meses por aí. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas eu tô no Senhor, busco o Senhor, faço a obra do Senhor, prego nas igrejas, faço a obra nos lares, nos hospitais, pela misericórdia do Senhor, né? Luta eu tenho passado, mas o Senhor não tem deixado faltar nada. Bendito seja o nome santo do Senhor. Muitas mulheres, né, se sujeita a fazer imundícies com seus maridos na cama, achando que vai morrer de fome. Eu quero te dizer que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda é Deus provedor do teu povo. Quando o rei Davi falou, fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, eu quero te dizer que o mesmo Deus que era do rei Davi é o mesmo Deus que é no dia de hoje. Deus continua sendo o provedor do teu povo. E eu sou prova viva disso. Quando meu marido foi embora de casa, eu não tinha condição de comprar um copo de leite para beber. E Deus não me deixou morrer de fome, não. Ele proveu. Até o dia de hoje, para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Então, não se dobre a vontade de homem ímpio, a vontade de esposa ímpia. Não se dobre, homem de Deus. Não se dobre, mulher de Deus. Fica no Senhor, faça a vontade do Senhor. Não sirva a Deus de qualquer maneira. Bendito seja Deus, porque o Senhor não nos chamou para a imundície. Glórias ao nome santo do Senhor. Voltando ao testemunho, glórias a Deus. Eu vi, aleluia, eu vi um grande forno, muito grande, cheio de nomes, mas não era em papel, era em pequenas chapas de ferro ou aço, não sei. Eu perguntei, mas o que é isso? A voz me dizia, o nome, glória a Deus. Eu perguntei, mas o que é isso? A voz me dizia, o nome que os macumbeiros colocam nas encruzilhadas, os capeta pega e reverte para essa chapa. Nome que macumbeiros, feiticeiro, vai nas encruzilhadas, nos cemitérios, enfim, aonde eles arreiam obra de macumbaria. A pessoa que contrata o macumbeiro faz um pedido no papel, a caneta, a lápis, enfim, escreve ali o nome da pessoa que eles querem que o macumbeiro faça, entregue para o diabo, para derrotar, para matar, para tomar o marido, enfim, glórias ao nome santo do Senhor. Então o diabo vai nas encruzilhadas, pega aquele papel e reverte aquele papel em uma chapa de ferro, de aço, não sei bem, eu sei que era um pedaço de chapa de ferro. Glórias a Deus. Né? O macumbeiro coloca nas encruzilhadas, os capeta pega e reverte para essa chapa. E eram milhares de nomes nas chapas pequenas. E a voz me disse, todos esses nomes é de amantes e de maridos, as esposas alheias, para o amor do marido alheio ou esposa ficar quente sempre entre os amantes. E aí eu vi, vocês entenderam, igreja? O diabo faz isso, um exemplo. Eu quero o marido de uma outra pessoa, eu vou e coloco o meu nome e o nome do marido daquela outra pessoa. E o diabo vai e esfria o amor daquele marido com a esposa e esquenta o relacionamento. Eu não vou falar o amor de amante, eu vou falar a bagunça, a safadeza, a ser vergonhice. O diabo vem e esquenta aquele relacionamento entre os amantes. E esfria o amor entre o esposo e a esposa. Quem está entendendo? Oh, glória a Jesus. Eu não vou dizer que os amantes têm amor. Não tem. Amor é aquilo que é dado por Deus. O diabo não tem amor para dar a ninguém.
Bendito seja o nome santo do Senhor. No livro de São João, capítulo 10, e no versículo 10, está bem claro que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e a tenha em abundância. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí eu vi milhares de grandes sapos. E eu perguntei, mas para que tanto sapo? A voz dizia, são demônios que causam grande seca em todo o mundo. Seca rios, lagos e açudes. Enfim, aí eu vi um grande gorila, muito grande, com muita chave. Aí, mas que feio, eu falei. Ai, mas que feio. Para que ele quer tantas chaves? E a voz me disse, esta chave é muitas vitórias que ele roubou dos santos. Ou seja, de nós crentes. O Senhor nosso Deus chama os crentes fiéis de santos. Nós somos santos para Deus. Nós no céu não somos chamados de santos. Não somos chamados de crente. Somos chamados de santos. Louvado seja Deus. E aí o Senhor, aquela voz me dizia, é muitas vitórias que ele roubou dos santos na terra. Santos que não perseveram. Santos que não perseveram em campanhas. Começa e não termina. Glórias a Deus. Tipo, tu começou uma campanha de 21 dias de jejum, não 21 dias direto sem comer. Todo dia você tem aquele determinado horário de entregar o jejum. Aí vai que você tá no 12º dia, você quebra a campanha. O diabo vem e rouba a tua bênção. Tu começa uma campanha de sete voltas. Eu vou fazer 7 segunda-feira na igreja. Na quarta segunda-feira você não vai à igreja. O diabo, esse demônio vem e leva a chave da sua vitória. Esse demônio em forma de gorila. A voz me esclarecia. Enfim, você está em campanha no monte de fazer 7 voltas ou 7 dias todos os dias no monte. Enfim, qualquer campanha que você fizer no monte, campanha de oração na tua casa, tu tem que perseverar e fazer até o fim, porque se você não fizer aquele propósito que você fez com Deus, o diabo vem e leva a chave da tua vitória. E no mundo espiritual, a fila. Uma vez quando perdemos uma vitória, a gente volta para o final da fila de Deus. E aí tem que batalhar, orar, jejuar, se humilhar muito para de novo chegar a nossa vez do anjo de Deus vir com aquela vitória para nos entregar. Há uma fila no mundo espiritual. E quando nós quebramos uma campanha, um propósito, nós voltamos para o final da fila. Amém, igreja? Pense 2 vezes antes de você fazer um propósito com Deus e tu quebrar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Né? Você pode ver que nós temos vários relatos na Bíblia, né, de campanha, né? O povo de Deus, ele rodeou 7 voltas nos muros de Jericó e o muro, né, ruiu. Glórias a Deus. A rainha Esther, no livro de Esther, glórias a Deus, ela lhe fez um jejum de 3 dias, porque eles estavam com a vida correndo risco por causa do olho grande de Amã. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, né? E ali o primo dela que a criou, tio Mardoqueu, a criou a rainha Esther, que tinha o nome de Radassa, né? O avisou do acontecido. Todo o povo judeu ali corria risco de morte. E a rainha determinou, né, tocada por Deus, que todos eles, toda a nação entrasse num jejum. E ali foi homens, mulheres, crianças, até os animais, né?
jejuaram por 3 dias e Deus deu a resposta. Mas se o povo da rainha Esther jejuasse, fizesse o propósito de jejuar durante 3 dias e no segundo dia quebrasse, Deus não daria a resposta, aleluia, porque Deus não é com soldado covarde. Bendito seja o nome santo do Senhor. Prometeu para Deus que caia canivete, faça em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não termina. Glórias a Deus. Aí esse demônio rouba. Mas agora o Senhor me falou: estou pegando de volta 46 chaves de santos. Aí vi uma barata muito grande, maior do que uma casa, e parindo. Aquela grande barata que eu vi, eu estava no inferno, igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aquela grande barata, ela estava parindo milhares de barata menor. Aí falei: vala Deus, que bicha feia. Eu falei: me vala Deus, que bicha feia. Tu já imaginou uma barata do tamanho de uma casa? É muito feia, muito grande. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a voz me disse: o demônio chave devoradores. Que aquela barata era um demônio chave devoradores. Bendito seja o nome santo do Senhor. E as pequenas vai para casas sem a proteção de Deus, e dos santos que não são fiel. Ou seja, aquela grande barata pare aqueles barata pequena que são demônio, e as baratas pequenas são enviadas para muitas casas, até casas de crente que não são fiel. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Sem a proteção de Deus e dos santos que não são fiel, nos dízimo e oferta, e devora com tudo, devora tudo, material. E aí eu vi, esse demônio devora só o que é material. Bendito seja o nome santo do Senhor. Devora roupa, devora guarda-roupa, devora dinheiro, emprego, tudo que é material aqui dessa terra, que ele puder comer, devorar, tomar, ele vai tomar. Se Deus não botar a mão e não ter misericórdia, e não haver conserto no dízimo e nas ofertas, amém? Né? Como muitos pastores pregam que o dízimo não é ordenância de Deus, eu digo que é. Malaquias, no livro de Malaquias 3:10 está escrito que Deus fala que o homem rouba a ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí o homem pergunta: em que me roubais? Aleluia. E aí Deus fala: me rouba nos dízimos e nas ofertas. Glórias a Deus. Não é verdade? No livro de Malaquias está aqui, ó. A Bíblia tem resposta para tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem resposta para tudo. Aleluia. Aqui, ó, no dízimo, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. A gente obedece se quiser. No livro de Malaquias 3, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não sereis estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não vem me dizer que o dízimo e as ofertas não é ordenança divina. Aquele que não é dizimista, o devorador devora tudo dele. Bendito seja o nome, seja crente, seja não crente. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Mas aí o devorador, ele devora o que é material na vida do não fiel no dízimo e nas ofertas. Aí eu vi, glórias ao nome santo do Senhor,
milhares de túmulos e defuntos, fresco, com obra de macumba, na boca, embaixo, dentro do caixão, para pessoas morrerem, para morrer assim, para morrer em seguida. Falou a voz comigo. Aí depois eu vi um grande cesto. Olha, isso daqui me chamou muita atenção, porque eu nunca vi isso na minha vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Né? As obras de macumbaria, milhares de túmulos que eu vi com obra de macumbaria dentro do caixão do defunto, da boca do defunto, era para pessoas a qual o nome foi colocado dentro da boca do defunto, dentro do caixão do defunto, para aquela pessoa, conforme o defunto vai se desfazendo na terra, a pessoa ao qual botou o nome, ao qual está o nome ali na boca do defunto ou no caixão, morrer em seguida. O Senhor me falou, amém? Glórias a Deus. Mas aquele que Deus intercede, o diabo pode ir no inferno e botar teu nome. Deus vai lá e tira teu nome e te dá livramento, porque Deus é Deus de livramento. Ele tem a chave do céu e tem a chave do inferno. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então nós que estamos em Cristo Jesus não temos que temer ao diabo. A palavra de Deus fala que nós devemos resistir ao diabo, no livro de Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. O crente não tem que ter medo do diabo, ter medo de macumba. Não, não, não. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir às vontades que o diabo joga, as setas que ele joga para nós pecar, para nós, aleluia, glórias a Deus, fazer coisas abomináveis que não agradam mais a Deus. Nós temos que resistir. O diabo, ele está em nosso derredor, como diz a palavra de Deus. Ele está em nosso derredor, jogando as suas setas. Mas nós temos que resistir e dizer não ao diabo para não pecar contra Deus. O crente, ele não é isento de pecado. Somos pecadores. Nós não somos mais como antigamente. Somos pecadores arrependidos. Eu não estou dizendo que nós crentes não pecamos. Nós pecamos toda hora e todo instante. Por isso Deus deixou, né, a oração no livro de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, está lá, do 9 ao versículo 13, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Glórias a Deus. E a oração do Pai Nosso é para nós se arrepender, é para nós liberar perdão e receber perdão. Amém? Então nós pecamos toda hora, todo instante, mas não é mais como antigamente. Glórias a Deus. Como? Eu era prostituta, eu não vivo mais na prostituição, eu não vivo mais na mentira, eu não vivo mais na vaidade, né? Glórias a Deus. Mas a gente peca por pensamento a todo instante, mas todo dia temos o direito de colocar o joelho no chão e se arrepender e pedir perdão. O Pai Nosso está aí, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Bendito seja o nome santo do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aí depois eu vi um grande cesto com muito testículo de gato. Repito, isso me impressionou, porque eu nunca vi falar disso na minha vida. Olha que eu já tenho 50 anos e eu nunca vi falar de uma obra de feitiçaria dessa, com testículo de gato. Glórias a Deus. Eu vi um grande cesto com testículo de gato, para homens não reagir para outras mulheres, só para a mulher que fez a macumba. Ou seja, amantes pega o nome do marido da mulher, né? O marido tá com a amante na rua, aí a amante faz o quê? Pega o nome daquele homem e faz uma macumba, com testículo de gato, para aquele homem só funcionar como homem para ela e não funcionar para a esposa, para haver frieza entre o marido e a mulher e ele funcionar só para ela. É uma amarração, é uma amarração de Satanás para o esposo não funcionar para a esposa e funcionar só para a amante na rua. É coisa demoníaca, né? E aí, esses dias eu fui pesquisar, né, sobre a vida sexual do gato, porque até então um dia eu confesso que eu não sabia. E eu fui pesquisar. E, meus irmãos,
Fiquei abismada. O gatinho, ele tá pronto a toda hora, a todo instante ele quer sexo. Um bichinho tão pequeno, mas a toda hora, a todo instante ele quer sexo. Se deixar, ele morre de tanto praticar sexo. Eu tava vendo um vídeo no YouTube, como é que eu posso te dizer? Esses albergues que quando você vai viajar, você vai e coloca seu animal de estimação ali hospedado. Paga a estadia pro teu animal ficar ali de estimação. E eu tava vendo um vídeo que uma família foi viajar, deixou o gato hospedado em um lugar desse, né? E o pessoal ali daquela hospedagem não percebeu que o gatinho fugiu da jaula. E o gatinho ficou solto. E ele praticou tanto sexo que teve que ser internado para não morrer. Né? Ele pegou várias gatas e ele teve que ser internado para não morrer. Tá vendo aí como é que é? E aí o diabo usa a resistência desse bichinho indefeso, crasta o bichinho e usa o testículo para fazer obra de amarração, de bruxaria, de magia negra, para destruir o casamento, o relacionamento do esposo com a esposa e o esposo funcionar só para amante. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Amém? Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não reagi para a mulher, só para a mulher que fez a macumba. Assim falou a doce voz que comigo estava. Aleluia. Oh, glórias. Ui, candaravaraio. Ori, mandou que derrebidácia. Anajomine rebidaio. Revancanderevácia. Oh, Jomini kinderebia. Anaravaravaraio. Rebando como anaravácia. Oh, aleluia. Meus irmãos, quando eu lembro daquela voz que andou comigo ali no inferno, eu sinto a glória de Deus, porque era uma voz tão meiga, tão mansa, tão maravilhosa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Os demônios também não me viu. Aí, voltando para o meu corpo, eu não via, amada igreja, o anjo que estava comigo. Eu só ouvia a voz dele. Eu não vi, eu não tive essa graça de ver quem foi comigo no inferno. Eu só ouvia a voz. E os demônios também não me viram. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O demônio também não me viu. Aí, voltando para meu corpo, eu vi uma grande espada, aravaraio, muito grande mesmo, e reluzente, dourada. Aquela espada, ela reluzia aquela luz dourada e cortava, meu Deus do céu, e cortava milhares de laços, muitos laços de morte, de miséria, desilusões, desempregos, e assim falava a maravilhosa voz. E ainda demorei para recobrar as minhas forças do meu corpo. Meus olhos choravam sem eu querer, mas não tive medo hora nenhuma. Glória a Deus. Também eu vi uma grande bola, muito grande, no ar, e perguntei à voz. A voz falou: aí está sonhos e profetas. Aí está sonhos e profeta de muitos santos, que os demônios dos sonhos roubam. Glória a Deus. Aquela bola muito grande que eu via no ar, dentro dela estava sonho de profetas. Glórias a Deus. Sonho de muitos santos, ou seja, de muitos crentes dentro daquela bola que demônio rouba no ar.
Bendito seja o nome santo do Senhor. Que o demônio dos sonhos rouba. Demônio dos sonhos é aquele demônio que ele quer roubar o teu projeto, o seu sonho. Você sonha e Deus é aquele que dá legalidade ao sonho. Deus é aquele que realiza os sonhos. Tipo, você sonha em tua filha casar de branca na igreja, ainda virgem, o diabo vem, bota tua filha para deitar, né, com o namorado antes do casamento para desviar da igreja, coisa desse tipo. Você sonha em ter uma empresa, você sonha em ter, enfim, sonhos, glórias a Deus, em ter um carro. Esse demônio dos sonhos, ele rouba, ele joga areia no sonho dos crentes e dos profetas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí vi também milhares de homens acorrentados pelos pés, como papagaio. Não entendi. Mas a voz falou: são almas ainda presas no pecado, em diversos pecados, droga, idolatria, mentira, enfim, todos os tipos de pecado. Também vi muitas flechas que os demônios lançam para matar as pessoas de infarto. Glórias a Deus. Me disse a voz: louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O demônio, ele lança muitas setas, tipo a flechazinha do índio, sendo que em miniatura. Ali aquele demônio, ele lança seta em forma, eu vi assim como a flecha do índio, mas bem pequenininha. Ali o demônio, ele lança seta para a pessoa ter problema de coração, problema nos rins, cegueira nos olhos, enfim, em cada lugar do corpo que aquele demônio lança aquela seta. Mas os crentes que têm uma vida de oração, de jejum, a seta bate e cai por terra, não penetra no corpo do homem e da mulher que tem uma vida de oração, de jejum, uma vida de santidade com Deus. Quem está me entendendo? Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí eu recobrei o meu corpo, eu voltei ao meu corpo e acabou, aleluia, essa experiência de arrebatamento. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. E já faz mais de ano, né? E eu não tinha força, né, de gravar esse testemunho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas eu estava sentindo, amada igreja, a cobrança de Deus. Deus me cobrando. Bendito seja o nome santo do Senhor, para gravar esse testemunho. Eu estou gravando em áudio porque Deus também tocou no meu coração que eu não grave vídeo com a minha imagem e coloque na internet. Amém? Glórias a Deus. Eu tinha até uns áudios, bendito seja o nome santo, uns vídeos no meu canal, gravado com a minha imagem, eu pregando, e o Senhor mandou eu apagar. E eu apaguei. Então eu vou postar esse vídeo com fotos, né? Com fotos de paisagem, até mesmo foto minha. Mas vídeo com imagem minha mesmo, eu não postarei mais. Eu não tenho. Eu tinha Face, eu tinha WhatsApp, Deus mandou cancelar tudo para a glória de Deus. Deus não me quer com Face, com WhatsApp. Amada igreja, o homem e a mulher de Deus, que a igreja chegar o dia do arrebatamento, ou que viemos a morrer, né, e tivermos com rede social, a gente não vai entrar no reino do céu. Bendito seja o nome santo do Senhor. O YouTube é uma ferramenta, glórias ao nome santo do Senhor, para nós evangelizarmos. Nós não precisa ter Face, WhatsApp, Instagram e outras coisas mais, né? Tem um talhe de imo e tem, glórias a Deus, tantos outros ferramentas aí de redes sociais. Não devemos ter não, amada igreja. Temos que estar
como Deus tem mandado, porque se nós ficarmos colocando a nossa imagem, é como se estivesse assistindo um canal de televisão, né? Bendito seja o nome santo do Senhor. Temos que proceder como rádio, só a voz, e tá ótimo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu vou abrir aqui uma palavra, glórias ao nome santo do Senhor, para o término desse testemunho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Ezequiel 44, a restauração do templo, reforma no ministério do santuário. Ezequiel 44 e versículo 10, que diz assim: mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava desviados de mim, para ires atrás dos seus ídolos, bem levarão obre, sim, a sua iniquidade. Amém? Vendo? Deus não quer a gente postando vídeo com a nossa imagem. Bendito seja o nome santo do Senhor. E no versículo 11 diz assim: contudo serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Amém? Hoje não precisamos mais de holocausto para a expiação do pecado. Hoje só temos que se arrepender. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Voltando, né? Meu nome é irmã Edileuza Bispo. É bispo sobrenome, não sou bispa não, pelo amor de Deus. Eu apenas sou serva do Senhor, nada mais que serva e constituída filha de Deus. Quando eu levantei minha mão e confessei que Jesus é Salvador da minha alma, eu me constituí filha do Senhor. Amém?